Já começamos aqui com: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos teus antepassados. Primeira coisa, eu quero deixar claro para você: existe uma promessa sobre a minha e a sua vida. Existe uma promessa sobre nós. Nós não estamos aqui hoje por acaso, irmãos. Nesse caos que nós vivemos hoje, o Senhor tem nos poupado, não é por acaso. Existe uma promessa, e enquanto essa promessa não se cumprir na minha e na sua vida, o Senhor vai nos manter aqui firmes, fiéis. Amém? Você crê nisso, que existe uma promessa sobre a sua vida? Espera aí que minha Bíblia sumiu aqui, irmãos. Aleluia. Volta aqui, filha. Verso 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante 40 anos, quantos estão me acompanhando aqui? Verso 2, para humilhar-nos e pôr à prova. Olha o que Deus faz conosco. Isso daqui não é castigo. Quando eu fui estudar, eu achei duro. Falei: Senhor do céu, mas o Senhor castiga? Quando o Senhor nos leva para o deserto para muitos é lugar, parece que é lugar do fim. Quando você fala assim: o irmão está no deserto, você olha para ele com cara de coitado. Coitado, está quebrado, está no deserto. Mas o deserto, irmãos, é lugar é uma forja. O deserto, eu passei um tempo, um período da minha vida no deserto. E no deserto você separa homens de meninos e mulheres de meninas. No deserto, Deus levanta. No deserto, Deus faz o homem de verdade. E Deus faz no deserto uma mulher, uma intercessora de verdade. Então, quando nós passamos por algo assim, quando nós passamos por uma dificuldade, quem escolhe como passar somos nós. Somos nós. Ou eu entendo que na minha dificuldade o Senhor está me forjando, o Senhor está me preparando para algo maior, o Senhor está me preparando para uma grande obra, ou eu desisto. Ou eu olho para a situação e falo: não dá, não consigo. Mas no deserto, irmãos, também existe propósito. No deserto existe um Deus que cuida de nós. E eu queria aqui, decorrer aqui, eu vou parar aqui nesse verso, que eu vou me atentar. Por que Deus nos leva para o deserto? Você já tentou responder isso para você mesmo? Quantos aqui já passaram por dificuldades? Não precisa levantar suas mãos. Mas quantos aqui já passaram por momentos difíceis, seja na vida financeira? Talvez o deserto para você hoje não é só vida financeira. Glória a Deus por isso. Talvez o deserto hoje para você é o seu relacionamento com o seu esposo, ou com a sua esposa, ou no relacionamento com os seus filhos, ou no seu ministério, ou no seu trabalho, que as coisas parecem que não avançam, parece que está uma sequidão. Então o deserto, ele não quer dizer: eu estou no deserto. O deserto não quer dizer fracasso financeiro. Tem muita gente rica que trocaria a fortuna para viver a vida que você vive de relacionamento com Deus. Tem muita gente, eu conheço inúmeras pessoas muito bem-sucedidas, mas que não tem vida com Deus, mas que não tem vida de relacionamento com as pessoas. São ricas financeiramente falando, mas pobres de espírito.
E o Senhor quer fazer de nós, irmãos, homens e mulheres equilibrados em todas as áreas. E por isso nós possamos, nesta manhã, refletir e ter a humildade de reconhecer qual é a área da sua vida que está passando por um momento difícil. Passando por um momento difícil. Passando, não viver um momento difícil. Tem gente, irmãos, que já passou pelo deserto, mas não mudou a cabeça. Tem gente que já chegou na terra prometida, mas ainda está no deserto, a cabeça está no deserto ainda. Não consegue avançar, Cris. Porque está com a cabeça parada, fechada. Deus já tirou do deserto, Deus já fez grandes milagres, Deus já derramou maná, Deus já fez sair água da pedra, Deus já fez tudo para essa pessoa, ela já passou pelo deserto, mas a cabeça dela ainda está presa lá atrás. Não consigo avançar. Existem marcas na minha vida, da dificuldade que eu tive no meu casamento lá em 1990. Lá nos anos 2000, nós estamos em 2021. Eis que o Senhor fez nova todas as coisas. Eis que nós avançamos. Eis que o Senhor já nos curou. Eis que o Senhor já fez novas as coisas. Eis que o Senhor já tratou. Eis que nós já passamos. E o que precisa se libertar? Aqui dentro. Amém, queridos? Faz sentido para você? Que, poxa vida, olha, é verdade, eu estou preso aqui em alguma área da minha vida. Eu já passei por isso. Eu já pedi uma promoção no trabalho. O Senhor já abriu a porta, já me abençoou, meu salário subiu. Eu fui promovido, eu consegui casar, consegui comprar minha casa própria. O Senhor está abrindo as janelas do céu sobre a minha vida, mas ainda a cabeça está no deserto. Irmãos, isso não é soberba, é entendimento. Senhor, obrigado, porque no momento difícil o Senhor me forjou. No momento difícil o Senhor me capacitou. No momento difícil, enquanto tudo parecia impossível, o Senhor me sustentou. Irmãos, eu me lembro claramente aqui, eu já contei para vocês testemunho de quantas vezes nós passamos dificuldade, quantas vezes nós vimos a mão de Deus, e hoje eu olho para trás e eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado. Porque o Senhor usou situações, irmãos, para me fazer um homem de verdade. E às vezes nós passamos por isso só para o Senhor falar, Rogério, você é um homem de verdade, cara. Encara de frente. Amém, queridos? Por que Deus nos leva para o deserto? Primeiro, são 3 pontos bem rapidinho aqui, que eu destaquei e eu queria colocar aqui para você. Para nos humilhar. Você pode dar um glória a Deus? Obrigado, Jesus. É difícil, né, irmãos? É difícil. Eu falei no começo que talvez não é uma mensagem que dá muito glória a Deus, mas eu quero dizer para você, Deus nos leva no deserto para nos humilhar. Talvez você esteja passando por essa situação para Deus te humilhar. E para você entender quem é Deus na sua vida. Olha o que diz o verso 2, capítulo 8. Pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, antes 40 anos, para te humilhar. Uau! Nossa, eu venho para a igreja no domingo, cheio de amor para dar, cheio de glória para dar. O irmão sobe lá e fala que Deus vai me humilhar. A palavra humilhar, eu coloquei aqui, significa se tornar humilde. A humildade, né? Humildade. Não quer dizer pobreza. Ou não quer dizer coitadinho. Humildade quer dizer dependência. Dependência. Então, se você estiver passando por um momento difícil, e muitas vezes você estiver sendo humilhado,
O Senhor está te chamando nesta manhã para depender dEle. Dele. Não é para te humilhar, para te fazer de coitado. Não é te humilhar, a palavra de Deus, o texto diz humilhar, não é humilhar para te fazer passar vergonha. É para humilhar, para te levar a ser um dependente de Deus. Senhor, eu me rendo, eu me humilho. Olha o que diz, para mostrar o que é dependente de Deus. Jesus declara lá em João 15:5, que sem Deus nada podemos fazer. Olha como Jesus nos ensina. Olha o Velho e o Novo Testamento se ligando. Senhor nos guiou no deserto, nos levou no deserto para nos humilhar. E Jesus lá em João diz que sem o Senhor, nada podemos fazer. Então na dificuldade, querido, quando você escolhe, hoje, estudiosos dizem que 40 anos para passar no deserto foi uma loucura, né, pastor? 40 anos foi uma loucura, mas existia um propósito. Em cada tempo existe um propósito. Então, se eles demoraram 40 anos para sair de uma terra até a terra prometida e passaram por situações no meio dela, é porque existia um propósito. E Deus se cumpriu, Deus cuidou, Deus enviou o maná, Deus deu água, Deus deu fogo para iluminar a noite, Deus guardou, Deus fez com que as roupas não se gastassem, os pés não se inchassem. Quanto se incha um pé aqui? Quando você caminha aqui no centro de Itaquera, você chega em casa e fala, uau, meu pé está inchado. A Bíblia diz que os caras caminharam 40 anos e o pé não inchou. Você acha que Deus tem dúvida de que Deus cuida de mim e de você? Há relatos verdadeiros na Bíblia para nós nos garantir que o Senhor cuida de nós. Ainda no deserto, ainda na dificuldade, ainda no tempo de escassez, eu decido como eu quero viver. Ou eu vou fazer uma rebelião, como a Bíblia nos declara que muitos tentaram fazer, ou eu decido entregar o meu caminho e confiar e buscar em Deus. Senhor, qual é o propósito? Qual é o propósito? Me ensina. Irmãos, eu tenho clamado, Senhor, qual é o propósito de tudo isso que nós estamos vivendo? Hoje o nosso país, com essa pandemia, é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma ameaça mundial. Uma ameaça mundial. Aí eu decido, ou eu me levanto em oração pela minha nação, ou eu me coloco na brecha. Senhor, por favor, o que o Senhor quer nos ensinar com tudo isso? Nós estamos entrando no 2º ano de pandemia, nunca acontecido antes na história. Revela-nos logo, Senhor. Nós não queremos viver 40 anos, não. Mas nós decidimos como nós vamos passar pela dificuldade. Nós decidimos como que nós vamos encarar as coisas que não encaixam verdadeiramente como nós sonhamos na nossa vida. Nós vamos decidir. Você tem o poder na sua mão de passar. Tem um cantiquinho que o Tico gosta lá. Né, Tico? Lembra? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Quantos conhecem o cantiquinho do Tico? Lembra? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus. Ou não. Ou você vai passando pela prova murmurando, que saco. Que droga, o Senhor não está comigo. Poxa vida, nada dá certo na minha vida. Poxa, eu sou humilhado. Eu sou excomungado. Porque eu sou um derrotado da minha família. Eu sou o único da família que não fez faculdade. Eu sou o único da família que não conseguiu desenrolar na minha vida profissional. Eu sou o único da família solteiro. Eu sou o único da família que não tem um casamento feliz.
Você decide como você quer enxergar a sua vida. Você decide como você quer enxergar e como você quer passar pelas provas que o Senhor coloca na minha vida, na minha e na sua vida. Então o Senhor nos leva no deserto muitas vezes para nos humilhar. Ir lá nos tratar e revelar que Ele é Deus. Não é para te humilhar e me humilhar, para nos deixar com vergonha. Humilhar para cuidar de mim e de você. Amém, queridos? Talvez você esteja falando, Paulo, talvez para mim não precisar, eu estou vivendo uma vida boa hoje. Se está bom, pode melhorar. Se está bom, pode ser melhor. E volto a falar, deserto, falar de manancial no deserto, é loucura. Mas quando fala do deserto, tira da sua cabeça somente essa questão financeira. Talvez o Senhor queira te tratar em outra área. Talvez o Senhor queira cuidar de você e te revelar por completo, talvez em outra área. E eu não sei qual que é, mas o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que está passeando na igreja, talvez Ele esteja te revelando neste momento. E tenha a humildade de reconhecer e admitir que você precisa de ajuda. Amém, queridos? Deus, Ele é poderoso. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus de cuidado. Deus é um Deus de zelo. E por isso que Ele nos traz aqui domingo após domingo para cuidar de nós, do nosso coração. Porque às vezes você vai passar por dificuldades e você vai achar que Deus não está olhando para você por falta de revelação. Porque talvez você nunca ouviu que o Senhor ia te levar no deserto para te humilhar. Porque se você ouvisse isso, escutasse isso, você ia falar, você é louco, Deus não humilha ninguém. Mas o humilhar da palavra quer dizer amor, quer dizer cuidado, quer dizer zelo. E eu quero dizer para você, independente do momento que você esteja vivendo na sua vida, que você esteja passando, seja uma dificuldade, seja um momento de decisão, o Senhor cuida de você. Amém, queridos? Então o Senhor, Ele nos leva no deserto para nos humilhar e cuidar de nós com amor, com compaixão, com zelo e se revelar por completo, para que nós possamos passar e não viver, mas passar dando glória a Deus. Passar por um momento difícil que nem nós estamos passando hoje, o mundo inteiro está passando, mas nós vamos decidir, dando glória a Deus, buscando a entender, buscando em Deus a entender, Senhor, qual que é o meu papel aqui hoje? Talvez no seu trabalho você seja um instrumento de bênção para acalmar uma pessoa. Para acalmar, irmãos, o que mais tem hoje é gente em pânico. E nós precisamos respeitar. O medo, ele não tem idade. O medo, ele vem e pronto. E aí, você vai julgar essa pessoa que está passando um momento difícil, ou você vai ser um instrumento de Deus para amar, para abençoar, um instrumento de Deus para cuidar, para confortar, para falar uma palavra, ei, calma, o Senhor é contigo, nós estamos juntos, vamos em frente, vamos avançar. E é isso que o Senhor nos chama nesta manhã. Amém, queridos? Deus é bom. Para você que está anotando, então, primeiro o Senhor nos leva no deserto para nos humilhar e para cuidar de nós. E segundo ponto, o Senhor nos leva no deserto para nos provar. Talvez hoje você esteja sendo provado ou provada. E no verso 2, eu quero enfatizar aqui ainda a continuidade do verso 2. Olha o que diz. Lembre-se,
como o Senhor, o teu Deus, te conduziu todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para te humilhá-lo e para te humilhar e para te provar, para te colocar à prova. Deus nos levou ao deserto e nos leva muitas vezes para saber aonde está o nosso coração. Nós gostamos de ouvir aquele texto que diz: aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. E aí, você está no deserto, eu estou no deserto, agora é hora. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua confiança? Aonde está tudo aquilo que você ouviu ao longo de 10, 15, 20, 30 anos de evangelho? Chegou o tempo, chegou o momento, o Senhor colocou, o Senhor permitiu que nós passássemos por um momento difícil e nos provar nisso também. Às vezes as coisas acontecem para mexermos com as nossas estruturas. O Senhor faz porque nós estamos acomodados demais e Ele tem mais para fazer na nossa vida. E Ele tem mais para fazer através da nossa vida. E Ele fala: Paulo, eu vou ter que mexer. Eu já falei aqui inúmeras vezes, irmãos, eu trabalhei no aporto e meu salário chegou a 2 dígitos. 2 dígitos por mês de salário. Acima de 10 mil reais. Quantos queriam ganhar? Irmãos, é o sonho de todo mundo. É o sonho de todo mundo, meu. Não seja hipócrita de falar que você não quer ganhar 10 mil reais, 15 mil reais. Não seja. Eu ganhei, trabalhei na companhia de seguros durante o período e o meu salário chegou a 2 dígitos. E quando eu saí em 2011, irmãos do céu, eu não entendi nada. A gente nunca tinha ido viajar de férias. Final de 2010 para 2011 foi a primeira férias que nós passamos, porque tinha dinheiro. Eu tinha dinheiro, saí bem de férias, meta cumprida. Uau, 30 dias de férias. Como é gostoso pegar férias, né, irmãos? Como é delicioso viajar. Mas com dinheiro no bolso ainda. Fomos para a praia, fomos para o interior, cheio de amor para dar. Irmãos? Voltei de férias em janeiro. Mas demorou. Subi as escadas do escritório lá na Porto, lá na Rio Branco. Trabalhava no primeiro andar. Bom dia! Bom dia! Já o gerentão já chamou para a salinha. Falei: acho que vai mudar a meta, né? Saí bem, vai mudar, né? Vai subir meu patamar de vendedor, né? Tal. Ô, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Bom. Como foi de férias? Foi maravilhoso. Sorrisão aqui, né, irmão? Foi maravilhoso, gostoso e tal. Eu queria dizer que nós não vamos mais contar com o seu trabalho. Irmãos, eu não entendi nada. Até eu ligar para minha esposa para dar a notícia, né? Eu saí daquele lugar chorando, assinei aquelas 3 vias. Eu me lembro até hoje. E eu questionava, eu falava: Senhor do céu, o que aconteceu? Eu procurava entender se eu tinha feito alguma coisa de errado. Eu procurava entender, eu lembrava cada venda que eu tinha feito, falava: será que eu vendi errado? Será que eu fiz alguma besteira? Será que eu trouxe dano para a vida de alguém? E até eu entender que naquele momento o Senhor estava preparando algo novo na minha vida. Até eu entender, irmãos, que o Senhor já estava escrevendo uma nova história. Quando eu finalizei ponto da minha assinatura lá, a partir dali, daquela última via que eu assinei. Eu só fui entender um tempo depois, claro. Mas eu entendi que naquele
ponto, aquele último ponto que eu assinei um documento dentro da companhia de seguros, foi o começo de uma nova história na minha vida. Então o Senhor precisou provar o meu coração naquele momento. Porque ganhando bem eu estava, numa empresa boa eu estava. Mas algo não evoluía, lembra, pastor? A supervisão não andava, o negócio não deslanchava, os G100 não andavam, lembra, amor? Misericórdia. Por isso que eu falo que assim, deserto não tem a ver com vida financeira somente. Porque ganhando bem eu estava. E no ministério parecia que o negócio travava, o negócio não ia, não fluía. Eu via as pessoas evoluindo, eu via as pessoas crescendo. E eu falava, uau, que legal, mas o problema sou eu. O problema sou eu. Você já cantou esse louvor? Eu cantei. E eu era assim, o problema sou eu. Oh, Jesus, me tira logo. Mas ele não queria me tirar. Ele queria me forjar. Ele queria me provar. Então, quando nós passamos no deserto, existem provas. E a prova você tira 10, você tira a média que é 6, ou você é reprovado. Quando nós somos reprovados, muitas vezes é quando nós viramos as costas para Deus. Não faça isso. Não faça isso. Eu me lembro claramente que na época que eu fiquei desempregado, eu tive homens e mulheres do nosso lado, que foram usados por Deus para ser bênção na minha vida. E com isso o Senhor também estava provando, sabe o que, irmãos? O meu ego. Porque quando você recebe ajuda, é prova. Ajudar é fácil. Pôr a mão no bolso e conseguir abençoar, isso é maravilhoso. Faça isso se você tiver condições. Faça isso. Seja um instrumento de bênção na vida das pessoas. Deixa Deus te usar mesmo, vaso. Deixa Deus te usar. Mas receber, muitas vezes, principalmente para o homem, é uma prova. Eu não sei se você já passou, mas eu já passei, eu já recebi cesta básica da igreja. Não tenho vergonha de falar. É difícil, irmãos, é uma prova para o homem, mexe no coração, mexe lá no fundo. Que tipo de homem que eu sou? Aí você decide como você quer avançar. Ou você vira a chave e fala, Senhor, eu quero mudar essa história. O Senhor me levou no deserto para me humilhar, levou no deserto para me provar, mas eu quero virar essa chave. Eu quero avançar. E foi o que, por conta que eu andei e ando com homens e mulheres melhores do que eu, os homens, melhores do que minha esposa, as mulheres, Deus virou a chave. Eu vivo num berço? Não vivo num berço. Mas hoje eu sei quem eu sou no mundo espiritual. Eu sei o meu papel hoje aqui dentro da igreja. Eu sei o meu papel na empresa. E eu sei porque o Senhor me levantou. E eu sei porque o Senhor tem me concedido dias de vida. Nessa pandemia, irmão, são 260 mil mortos. Poderia ser eu e você. Poderia ser qualquer um de nós aqui. Certamente, ninguém está imune. Quem tem dinheiro, quem não tem, quem é pobre, quem é rico, quem é crente, quem é macumbeiro, não importa quem é. Não importa. Se nós estamos aqui, agora, nesta prova, neste deserto que nós estamos passando, chamado coronavírus, é porque o Senhor espera algo de nós. Porque o Senhor está nos humilhando e falando, ei, eu sou o Deus da sua vida. O Senhor está nos provando e esperando de nós um reconhecimento de que, Senhor, como Jesus fez, sem o Senhor, eu não sou nada. Amém, queridos? Está compreendendo o que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã? Então o Senhor nos leva no deserto para nos humilhar e nos cuidar por amor. O Senhor nos leva no deserto para provar e mostrar que Ele é Deus. E o Senhor nos leva no deserto para nos dar entendimento e revelação. Por que nós buscamos mais a Deus nos momentos difíceis da nossa vida? Por que
que no momento bom, a gente não rasga os céus como deveria. Eu falo por mim aqui, irmãos. Vou tomar uma água aqui. Por quê que eu preciso passar no estreito? Por que que eu preciso ser espremido ou amassado que nem amassa uma latinha de Coca-Cola? Propaganda aqui. Por quê? Para que eu possa buscar Deus. Nesses momentos difíceis nós nos tornamos mais sensíveis. Você está trabalhando, você, meu Deus, eu preciso de ajuda. Você está doente, você fala, Senhor, eu não quero morrer. Meu Deus, me ajuda, meu rim não funciona, minha cabeça não está boa. Mas a gente podia viver uma vida de intercessão, sem ser somente nos momentos difíceis. Por isso que eu falei que nós escolhemos como nós queremos viver. Ou nós passamos na dificuldade dando glória a Deus, ou nós passamos na dificuldade murmurando, reclamando e falando que o Senhor não olha para nós. Isso é voz do diabo sobre a minha e a sua vida, e nós repreendemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Não dê ouvido a esse tipo de conversa, que você não é capaz, que você é um derrotado, que você é um derrotado na sua vida profissional, que o seu casamento não vai avançar. Não ouça isso. Sabe, se você ousar a vir isso na sua mente, você tem poder e autoridade que foi dado quando Jesus subiu ao céu. Ele nos deu poder e autoridade para repreender o diabo e esse tipo de pensamento. Irmãos, nós tivemos uma mulher aqui que lutou com inúmeras notícias. Quantas vezes nós vimos, nós olhamos a Terezinha ser enganada. Acho que pelo menos 1 ano, 2 anos, Fábio. Notícias como essa. Os amigos mais próximos podem até me corrigir se eu estiver errado. Mas quantas vezes, irmãos? Ou ela se entregava, ou ela lutava como ela lutou até o fim. E deixou para nós um legado de fé enorme. De que eu decido como eu vou passar pela dificuldade. Eu decido. Não adianta, não é o Fábio que vai decidir por mim. Ele vai orar por mim, ele vai me abençoar, ele vai colocar a mão na cabeça, vai rodopiar, vai fazer tudo o que você quiser. Mas quem vai decidir é você, como você vai passar. Amém, queridos? Ainda no verso 3, Deus nos leva no deserto para nos dar entendimento e para nos trazer também revelação. E diz assim, revelamento. Cadê? Verso 3. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Deus é maravilhoso! Deus é maravilhoso! Nós vamos decidir como nós vamos passar. Senhor, está difícil, mas o Senhor está me dando entendimento para eu entender, para eu ser, para o céu se abrir. E quando o céu se abre, o Senhor mostra o caminho que nós vamos seguir. Mesmo no deserto, mesmo na dificuldade, mesmo quando as coisas não se encaixam. O que eu preciso? Senhor, abre a minha mente e o meu coração e me revela os planos perfeitos que o Senhor tem para mim. Irmãos, às vezes nos falta isso. Às vezes a timidez
no trono do Pai nos impede de andar por caminhos que o Senhor quer que nós andemos. Não seja uma pessoa tímida no altar de Deus. Ele te conhece. A Bíblia diz que ainda que o Senhor já conhece o seu coração e sabe quais são as palavras que vai sair da sua boca. Senhor, está difícil. E o Senhor sabe disso. Mas eu ouvi, Senhor, que no deserto, na dificuldade, na escassez, a humilhação é amor. Eu ouvi, Senhor, que na escassez, a prova significa cuidado, forja, preparação. E na escassez, Senhor, eu preciso de revelação e de entendimento para que as coisas voltem no lugar. Quando o povo de Israel entendeu que o Senhor estava no comando de tudo, que o Senhor estava no controle, que o Senhor ia na frente, abrindo os caminhos, irmãos, quantos milagres nós vimos, quantas coisas, o mar se abrindo, o Senhor cuidando, o Senhor enviando comida, o Senhor cuidando das vestes, o Senhor cuidando da saúde, o Senhor, quantos milagres nós vimos no deserto acontecer. Eu não sei, volto a falar, eu não sei qual que é a sua maior dificuldade hoje. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Eu sei qual é o Deus que você serve. Eu sei qual que é o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo. E por conta disso, isso não é soberba, isso é a certeza de que o Senhor sempre tem o melhor para os seus filhos. Quantos são os filhos de Deus aqui? Amém? Eu queria orar com você, fique de pé, eu queria chamar a banda aqui, por favor. Em nome de Jesus. Como eu disse, talvez não seja uma mensagem para muitos, glória a Deus, mas é uma mensagem que você pode buscar em Deus, entender qual é o momento da sua vida que você está passando. Eu coloquei aqui que deserto ele é necessário. E muitas vezes nós não entendemos o porquê. Mas é no deserto que nós vemos a mão de Deus de perto. Se você já passou alguma dificuldade, você sabe do que eu estou falando. Se você já passou alguma dificuldade, você sabe o que é cuidado de perto. É no deserto que buscamos muitas vezes a face de Deus. Você pode, eu também posso, buscar essa face nos momentos bons. Não espere o deserto chegar. Não espere o momento de escassez chegar. Não espere o momento de dificuldade chegar para você buscar um relacionamento com Deus. Não espere isso. Não espere as coisas apertarem para você clamar ao Senhor. Não faça isso. Nós temos a oportunidade hoje de começarmos hoje. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor sonda o meu coração. A tua palavra diz que o Senhor é o Criador, e por ser o Criador e sondar o meu coração, tu sabe do que eu preciso. Queria que você colocasse as mãos no seu coração e pedisse ao Senhor, ao Espírito Santo que passeia na igreja. Você que está em casa também, faça essa oração comigo. Coloque suas mãos no coração. Peça ao Senhor: Senhor, como a tua palavra diz, sonda o meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Senhor, se algum de nós aqui estiver passando por um momento difícil, Espírito Santo, tu és aquele que nos conhece. Como a Bíblia diz, tu és o nosso consolador e amigo fiel. Senhor, revela-te por completo. A igreja é tua, o rebanho é teu.
E nós clamamos nesta manhã, Senhor, abra os céus sobre a nossa vida. Abra os céus, Senhor, ainda que no momento difícil, ainda que no deserto, ainda que na escassez, ainda que as coisas não estejam encaixadas, ainda, Senhor, que os meus sonhos não estejam sendo realizados, mas o Senhor continua sendo o Deus da minha vida. O Senhor não é o Deus somente na hora dos grandes feitos. O Senhor não é o Deus só quando as coisas estão dando certas. O Senhor não mudou. Ele é o mesmo Deus que abriu o mar. Ele é o mesmo Deus que fez o coxo andar. Ele é o mesmo Deus que deu visão ao cego. Ele está aqui nesta manhã. E Ele é o mesmo Deus que mostra o caminho no deserto. Esse é o Deus que nós servimos. Pai, Tu és maravilhoso e tem cuidado de nós. Nós pedimos ao Senhor, Pai, vem sobre nós, abra o nosso coração e a nossa mente, e cuida de nós, ainda que muitas vezes nós não entendemos a maneira que o Senhor conduz, os caminhos que o Senhor coloca. Mas uma coisa nós temos a certeza: Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus do deserto, Tu és o Deus do manancial, Tu és o Deus da fonte de água viva. O Senhor não mudou, Tu és o mesmo de ontem e hoje, e Tu és o mesmo amanhã, Senhor. Nós nos colocamos e declaramos aqui nesta manhã que sem o Senhor nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Como diz o texto de João 15:5, quando Jesus diz: sem o Senhor, sem Deus, nada podemos fazer, nós não vamos caminhar. E nós decidimos assim nesta manhã, Senhor, vai à nossa frente, revela-nos os caminhos, nós temos que seguir, Senhor. A nossa intenção é uma só, Pai, é agradar o Teu coração. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos Teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no Teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos Teus sonhos. Não sei mais viver sem Ti. Aleluia! Faça neste louvor a sua oração. Estou sem